Olá pessoal, eu sou o professor Robson Ferreira, engenheiro civil, e neste vídeo eu quero tratar sobre um tema muito interessante, que é a questão, a diferença, né, entre saber fazer, elaborar um orçamento de uma obra e, ao mesmo tempo, saber ou conhecer ferramentas computacionais para fazer orçamento. São coisas distintas, né? E o que muito eu vejo no mercado, bem como nos cursos que ministro, nas palestras, enfim, são os profissionais ou ainda os estudantes, né, da área de engenharia, de arquitetura, enfim, questionarem muito isso, né? Então, uma coisa é você conhecer técnica orçamentária, ou seja, é um processo, é você ter conceito, fundamento orçamentário. Como é que se faz? Quais são os centros de custos? Quais são os elementos que compõem? O que é um custo? O que é uma despesa? O que é um custo direto? O que é um custo indireto? O que é uma despesa indireta? Onde é que compõe isso? Como é que coloca isso? Estabelece o lucro? Como é que calcula o preço de venda? Qual é a diferença entre preço de venda e custo? Então isso é conceito. Isso é procedimento. Se você não tem isso, se você não conhece isso, você não sabe fazer orçamento. Porque existe muita gente pensando que sabe orçar uma obra, mas de forma profissional, corretamente colocando tudo que está agregado ao processo de produção de uma obra, de uma edificação, por exemplo, de uma estrada, de uma reforma. Pouca gente sabe, pouca gente conhece. Porque hoje acha que é só conhecer ou só usar uma ferramenta computacional, um programa, tem vários no mercado, uns mais famosos, outros menos, uns melhores, mais requintados, outros com menos recursos. Acha que só conhecendo a operação de um programa desse sabe orçar. Isso é um ledo engano. Quando a pessoa pensa assim, muitas vezes ela conhece a ferramenta, ela sabe mexer no programa, mas ela não sabe fazer orçamento, porque ela não sabe, inclusive, colocar corretamente os elementos que fazem parte de um custo, né, de uma obra, por exemplo, dentro do centro de custo correto, na listagem do serviço, na quantificação, na unidade de medição ou na composição do custo. Eu vejo muita gente usar um programa, uma ferramenta computacional e dizer assim, não, mas eu puxo a composição de custo e coloco. Mas como ele não tem conceito, como ele não tem fundamento de orçamento, quando você vai olhar o relatório que ele preparou no programa, tem serviço com preço de uma cidade, outro do outro estado, né? Então vira uma torre de Babel, as quantificações estão equivocadas, porque o programa não quantifica, primeiro, né? Que você pode tirar, por exemplo, usar um Revit, né? Ou usar a metodologia BIM, onde você consegue quantificar aquilo que depende de projeto de forma automática e trazer isso para o orçamento. Isso já é possível. Mas lembre-se que numa obra, a construção de um edifício, por exemplo, a execução de uma obra, seja de infraestrutura, ou predial, ou eletromecânica, ela não envolve só itens que tem em projeto. Existem quantificações que você precisa saber em função do local da obra e não está no projeto, ou da realidade, do contexto de execução da obra, a localidade da obra, não está no projeto. Então nem todas as quantidades que compõem o orçamento vêm só do projeto. Então, outra parte é o custo. Então, o custo ele precisa ser adequado à realidade da obra, à realidade do local, né? Ao tipo de obra, ao porte da obra. Então não é só usar um programa e dizer assim, eu uso um programa, eu em 10 minutos faço um orçamento. Totalmente equivocado, um engano.
O que mais tem por aí hoje é profissional fazendo orçamento, achando que está fazendo corretamente, não tem fundamento nenhum de orçamento, de técnico orçamentário, de conceito, mas usa um programa e diz que o orçamento dele está certo. Quando você vai olhar o relatório, está totalmente equivocado. Então, muito cuidado, né? O correto é o quê? Juntar as duas coisas. Você saber usar um programa, né? Seja ele qual for, a ferramenta computacional, ela é uma ferramenta, mas ao mesmo tempo ter conhecimento técnico de engenharia de custos, de processo orçamentário de obra, que é diferente de fazer um custo da indústria convencional seriada, por exemplo. Nossa indústria, a indústria da construção civil, é diferente. Então, muito cuidado, tem que juntar as duas coisas e aí sim você pode, com conhecimento técnico e com conhecimento da ferramenta, fazer um orçamento de obra correto, mais próximo da realidade, né, que pague, né, os custos diretos e indiretos, os gastos gerais de despesas indiretas e gere o lucro com o empreendimento que a empresa espera. Então, esse vídeo foi para isso, para tratarmos desse tema. Usar uma ferramenta computacional é importante, mas importante mais ainda é conhecer técnica orçamentária. Um grande abraço e até a próxima.